fazendo só isso, só adorando. Aleluia, glória a Jesus, amém. João Vitor. Tá, aqui é, como é que é? Glória a Jesus, amém. Em primeiro lugar, as crianças vão descer. Todas as crianças aí, elas estão preparando aí uma surpresa para as mamães. Amém? Isso. Bendito é o Senhor. Não é? Tem aí, se você prestar bem atenção, tem desafios. Tem criança que está, esses dias um menino, se não me falha a memória, de 14 anos, ele pegou asa de borboleta, amassou, virou um líquido e ele aplicou na veia. Teve uma infecção generalizada, morreu. Eu acho que tinha 14 anos. O que é isso? De onde esse menino tirou isso? Ele tirou da rede social, desafio, brincadeira. Entendeu? Então, nós igreja, nós temos que usar tudo que for possível de rede social para falar da palavra de Deus, né? Nós temos hoje aqui o João Vitor, né, nos visitando, amém? Eu quero pedir à amada igreja que dê um abraço, um cumprimento aí para ele. Seja bem-vindo, tá, João Vitor? Volte sempre ou para sempre, traga mais 1, 2, 3, 4. Hoje eu vou ministrar aqui uma palavra. Eu não lembro se tem mais algum aviso. Tem sim. Amanhã eu queria estar aqui junto com vocês. Ou se vocês preferirem, não, eu não estou preparado para falar sobre isso hoje. Tem que ser amanhã. Sobre Casa de Paz. Casa de Paz, chegamos o 5º mês do ano. Ou seja, quase encerrando aí o primeiro semestre. E nós precisamos alavancar Casa de Paz e também os GCs, amém? Depois da Casa de Paz. E eu precisava que os irmãos estivessem aqui amanhã, amém? Você quer trabalhar para o reino de Deus? Quem quer trabalhar para o reino de Deus aí, levanta a mão. Isso é um desafio perigoso, amém? Você quer trabalhar? A igreja, no seu corpo espiritual, ela tem uma liderança. Lá na Bíblia nós vemos que todas as mudanças, todos os acontecimentos que ocorreram com o povo de Deus, ele passou pela liderança em primeiro lugar. O Salmo 133 fala que a unção de Deus, ela desce sobre a cabeça. Começa o quê? No governo. Cabeça é o governo, todo o teu corpo, né? Meu pai diz, né? Meu pai está vivo, mas a minha mãe dizia também, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, por quê? Se você não deixar a sua cabeça governar o teu corpo, pode acontecer coisas ruins. E aqui nós estamos falando do corpo de Cristo. Então, não foi eu que me escolhi, não foi eu que disse assim, eu vou ser o pastor da Igreja Batista Manancial. Não fui eu que fiz isso. Na verdade, foi até a igreja que até me consagrou. Vocês lembram disso? Vocês lembram que o seu pastor chegou aqui presbítero? E logo no primeiro mês da chegada do pastor, vocês me consagraram a pastor, embora eu já tinha pastoreado algumas congregações aí em São Paulo, no próprio Barra Mansa, Volta Redonda, mas aqui eu cheguei como presbítero. Lá eu pastoreava também como presbítero. Foi a igreja que me consagrou ao ministério pastoral. E Deus, querido, até esses dias alguém estava falando aí na rede social, meu pastor é Jesus. Jesus é o nosso pastor por excelência. Ele é excelente, eu não sou. Eu sou mortal, amém? Como matéria, eu sou pecador, eu sou frágil, eu tenho meus problemas. Hoje eu estava conversando com o psicólogo, não era nem com o irmão George, eu estava conversando hoje com o psicólogo. Entendeu? Por quê? Porque pastor também tem os seus problemas. Pastor também tem as suas dificuldades. O irmão André pregou assim, tremenda palavra quinta-feira. Amém? Você até pode se espelhar em mim, mas não segure em mim. A sua segurança é Jesus.
Amém? Sabe por quê? Porque se eu fizer uma besteira aí, cometer um escândalo, você vai cair na fé. Você não pode cair na fé, porque eu não morri por você. Quem morreu por você foi Jesus. Amém? Mas eu tenho sentido alegria de pessoas ter confiado, confiado no pastoreio, no chamado, na unção. E não tem jeito. Procura na Bíblia, todo o povo de Deus, o tempo todo ele foi governado por um homem que Deus escolheu. Isso aí não tem como correr. Então esse papo de meu pastor é Jesus, é claro que ele tem que ser o seu pastor por excelência. Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o que ele fez? Morreu pelas ovelhas. Amém? Mas vamos lá, o texto que nós vamos ler hoje está em 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 em diante. Quem aqui já ouviu falar de Rispa? Hein? Uma mulher na Bíblia. Quem já ouviu? Já, Jairzinho? Ali, ó, também. Rispa. Essa mulher passa quase que desapercebido na Bíblia. E se você olhar aí até nas redes sociais, são poucos os sermões sobre essa mulher. Enquanto você vai achando, ou se vai acompanhar aqui, vai ficando de pé. Amém? Olha o que está acontecendo. Nós vamos ler 14 versículos para a gente entender melhor o contexto dessa história. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse, presta atenção que eu vinha falando aqui, quem é Davi? Davi é o rei, Davi é o governo, Davi é a cabeça que Deus levantou para guiar o povo. Presta bem atenção, Davi foi lá e consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse. Como que ele disse? Eu não sei se Deus falou direto com ele, se usou um profeta, a Bíblia não diz, mas o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei Davi aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis, preste bem atenção, querido, a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: o que é, pois, que quereis que vos faça? Davi pergunta para eles. E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos isolados, sem que pudéssemos substituir em tempo algum de Israel, o que termo algum de Israel, ou seja, que eu pudesse mudar o meu povo para um outro território. De seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor e em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Meu Deus, esse texto é perigoso demais. Vamos ler o próximo. Seguimos. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa,
filha de Aiá, que tinha tido de Saul a Armone e a Mefibosete. É outro Mefibosete, tá? Não é o filho de Jonathan, é filho de Saul. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias de cega, ou da cega, da época de colheita, nos dias primeiro, no princípio da cega das cevadas. Isso aí é mais ou menos ali próximo à Páscoa e também próximo à festa das primícias, tá? Então Rispá, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e o estendeu-lhe sobre uma penha ou sobre uma rocha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispá, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonathan, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonathan, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonathan, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou com a terra. Meu Deus, você não está com gelo aí na barriga, não? Hein, uma palavra dessa? Essa palavra é pesada. Senhor, nos dê graça, Pai. Tu sabe que sem Ti nós nada podemos fazer. Espírito Santo, fala conosco, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém? Você pode sentar, querido? Assente-se, mas dando glória a Deus, aplaudindo o Senhor, porque tem segredo aqui. Tem segredo aqui para nós. Amém? Eu coloquei aqui um tema: a perseverança dá fruto. Repita isso: a perseverança dá fruto. Perseverar dá fruto. Bom, esse sermão, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, na verdade é porque a Bíblia está cheia de histórias terríveis. Eu costumo dizer, eu aprendi, na verdade, não é um pensamento que eu desenvolvi, mas eu aprendi que a Bíblia é uma coleção literária. Você vai encontrar na Bíblia romance, amém? Tem muitos romances interessantes na Bíblia. Você vai ler o livro de Esther, é um romance. Você vai ler o livro de Ruth, é um romance. Quando você vê Cantares de Salomão, na maioria das vezes Salomão está fazendo uma poesia a uma mulher cheia de melanina, ou seja, ela era dessa cor para mais um pouquinho, ela é chamada na Bíblia como a Sulamita. Amém? Ele escreve muitas coisas até mesmo de certa forma caliente, né? Coisas assim tremendas, né? Sobre relacionamento. Nós vamos ver um romance que na verdade não é um romance,
é uma coisa meio que de novela. Tem a traição de Davi. Davi trai o seu amigo com a esposa dele, depois faz uma trama lá para o rapaz morrer. E na Bíblia tem terror, porque o que Jesus passou lá no Getsemane, ao ponto dele suar gotas de sangue, aquilo ali foram momentos de terror que Jesus passou. Na Bíblia tem a aventura de Gideão, que com 300 homens, sem tirar a espada da bainha, venceu um grande exército. Amém? Então tem tudo isso na Bíblia. A Bíblia é uma coleção. E tudo que tem na Bíblia, sem exceção, nós temos que tirar isso para a nossa vida. Tudo. Você quer se dar bem na vida? Você quer se dar bem na vida? Não vai ser enganando os outros que você vai conseguir se dar bem na vida. Nós vemos exemplo aí, né, doutor? O doutor esse dia estava lá: gente, esse não é meu telefone. Por quê? Porque tem um sem vergonha que pega o nome dele, pega a foto dele, que é advogado, e está usando para dar golpe nos outros. Tem uma pessoa que nós conhecemos aqui da cidade, que alguém ligou para ela, falando: saiu lá a sua causa, eu acho que é causa com INSS, que ela está esperando há mais de um ano, saiu lá, é 30 mil, deposita aí 4 mil, que a gente vai pagar a taxa para depositar para você. E a mulher saiu correndo, foi lá, e eu estou falando 4 mil, eu nem sei se foi só 4 mil ou se foi até menos. E ela foi correndo lá e depositou. Aí ela viu que não fez mais contato, ligou para o advogado, falou: não, eu não fiz contato com você não saiu nada ainda não. Deixa eu até dar uma olhada aqui no processo, e não tinha nada. O que é isso? Gente ruim, o mundo está assim. Então a Bíblia, ela é cheia de personagens marcantes, né? Nós vemos o rei Saul, foi um personagem marcante. E aqui nessa história, que envolve Saul, envolve seus netos, né? Essa mulher, ela foi uma das concubinas, né, do rei, e ela deu alguns filhos ao rei. Nesse caso são 2 meninos, né? E Saul, quando ele começou a dominar Israel, expulsar e aquela coisa toda, existia uma aliança com os gibeonitas, que eles iriam conviver por ali, e Saul não deixou. Saul matou muitos deles. E o mais interessante é que os jebuseus, que Deus tinha dado ordem que era para ele expulsar, ele não expulsou. Só quando Davi toma posse no poder é que ele expulsa. Então assim, Saul tinha meio que aquele costume de fazer do jeito dele. O profeta Samuel falou assim: fica aqui, que eu vou ali, e eu volto, e quando eu voltar, nós vamos fazer o sacrifício e vamos para a guerra. Saul ficou. Mas na cabeça de Saul, Samuel estava demorando. O que ele fez? Tomou a mão, matou o boi, sacrificou, fez lá todo o ritual. Mas quando ele está acabando, chega o profeta. Falei: rapaz, o que eu falei para você? Que era para você esperar. Em outras palavras, ele está falando assim: você está se metendo no ministério dos outros. Você é rei, sacerdote aqui sou eu. Eu é que ofereço sacrifício. Você pode até entregar o objeto do sacrifício, mas a oferta do sacrifício sou eu. E eu te dei uma ordem. Aí Saul, ele tinha muito costume, assim como Adão e Eva, né? De quando eles eram confrontados com algo errado, eles buscavam um outro culpado. Aí ele falou assim: mas o povo estava indo embora e o Senhor demorou. Ou seja, ele culpa primeiro o sacerdote, que era profeta também, Samuel, e o povo. Não, eu não sou culpado. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão procurando culpa dos seus problemas, mas ele procura culpa nos outros. Nunca ele está pronto para assumir e tomar uma posição. E Saul foi rejeitado, não só por isso, mas também por isso. E Davi agora está governando. Ele foi lá e matou os gibeonitas. Agora Davi está vendo que tem alguma coisa errada, porque, amados, pecados não confessados trazem maldições.
Eu, se fosse você, até repetia para ficar gravado: pecados não confessados trazem consequências ruins. Vai ter problema na alma. Pecado não confessado, olha, amado, eu vou falar coisas pesadas aqui. Pecado não confessado causa câncer. Tem pessoa morrendo com câncer porque não confessou. E esse confessar, querido, não é colocar na rede social, não. Esse confessar não é você sair contando para os outros, não é nada disso, não. Aí você vai falar assim: mas pastor, Deus já sabe que eu pequei, né? O meu pastor lá na minha infância, né? Meu pastor falava assim, porque tem gente, como é que peca a granel. Na hora de pedir perdão, pede no atacado, né? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Mas, querido, pecado tem nome. Pecado tem nome. Pecado é mentira. Pecado é adultério. Prestando atenção no que Jesus falou, hein? Jesus ensinou sobre adultério. Adultério não é um rapazinho, um irmão sair com uma mulher de outro, ou uma irmã sair com o marido da outra. Não é isso que é adultério, não, querido. É você olhar para aquela barriga de tanquinho e, meu Deus, glória a Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou o irmãozinho olhar para aquela irmã saradinha toda e ele, ai Jesus, isso aí já é pecado. Se você desejou, querido, o adultério já está cometido. E você precisa aprender a chegar para o seu Deus e falar para Deus: Deus, olha que besteira que eu fiz. O irmão bateu na minha porta e eu falei para o meu filho, ainda fiz o meu filho pecar. Fala que eu não estou, fala que eu estou dormindo, fala que eu estou no banho. Normalmente é porque está com medo do irmão pedir um dinheiro emprestado, né? Tem isso também. Isso é pecado, querido. E não pense você: não, mas é um pecadinho. Nós sabemos que existe sim pecadões e pecadinhos, mas a gente tem que tomar cuidado que os pecadinhos, eles se juntam, eles dão as mãos. É uma mentirinha, é um troco que você recebeu, você olhou, está errado o troco, e você causou prejuízo àquela pessoa e levou o troco embora, errado, a mais, entendeu? Esses pecadinhos, Deus está lá de olho, porque nada escapa. Deus é onipresente, onisciente, nada escapa, nada escapa. Eu vou fazer um negócio aqui, eu tenho certeza que essas 4 rodas de magnésio são roubadas, mas o preço está muito bom, eu vou comprar. Amado, já chegou, minha esposa desceu. Gente, oferecer bujão de gás, o casco do bujão de gás, me dá 30 conto aí, meu querido, custa mais de 100. Não, querido, não quero não. O meu pai esses dias ofereceram uma máquina para ele, uma maquita, mas muito barata. Aí o pai falou assim: Vinícius, não tem como, com certeza é roubado. Então o crente não vem fazer de um falso inocente, não. Mas eu não sabia que era roubado. Pô, querido, se um negócio custa 300 e alguém está vendendo por 50, ou está com defeito, e você vai ter que gastar um dinheiro para arrumar, ou foi roubado. Esse dia eu vi um anúncio de uma guitarra Fender. Camarada vendendo uma guitarra Fender American Standard, R$1.800. Ou é da China, réplica, ou é roubada. Pode ser roubada, pode até ser original e roubada, e o cara nem sabe quanto vale. Mas a probabilidade de ser uma réplica, uma falsidade, entendeu? Então eu vou comprar um negócio desse, querido? Então nós vemos aqui que Saul, ele cometeu e ficou lá. Saul morreu, querido. Saul morreu. Mas a terra de Saul não morreu. E agora a terra está sofrendo uma seca. E Davi tem experiências com Deus o bastante, porque uma vez Davi falou assim: vou contar o povo, né? E ele mandou fazer um censo, contar o povo.
E Deus não se agradou disso, porque o que Davi provavelmente queria? Talvez falasse, nós somos tanto, né? Isso alguns pastores, até eu corro o risco. Nossa, a nossa igreja, olha como é que a igreja está cheia, a minha igreja faz batismo todo mês, a minha igreja, coitada, sua igreja, não morreu, não pegou uma gota de sangue. Amados, como nosso irmão falou, olha para o seu pastor como um escravo de Jesus, que tem a obrigação de cuidar da igreja. É só isso. Mas não olha para o seu pastor como um infalível, como um super-homem, como alguém que está acima de tudo e de todos. Não, eu estou abaixo de todos, porque eu, pastor, preciso viver a cultura de Cristo, que é diferente da cultura desse mundo. Esse mundo, os líderes são medidos pela quantidade de pessoas que os seguem. Nesse mundo, os líderes são conhecidos por aqueles que falam melhor, por aqueles que se vestem melhor, por aqueles que têm um carro melhor, e aí eles medem a pessoa. Esse camarada nasceu para ser líder. Mas na filosofia de Cristo, no governo de Cristo, o líder é diferente. Vamos lá, vamos analisar quem é o líder. O líder é aquele que está disposto a lavar os pés do seu discípulo. E quando o líder lava os pés do seu discípulo, a mensagem que ele está passando é o seguinte: eu sou o menor. Porque quem lavava os pés dos discípulos eram os filhos mais novos, os escravos, ou as meninas da casa. Não tem homem, então as meninas vai lavar os pés do visitante. Por quê? Para se lavar um pé, a primeira coisa que você tem que fazer é isso aqui, se curvar. Não tem como você lavar o pé, tem que se curvar aqui, tem que se expor, tem que descer, e Jesus Cristo fala assim: eu não vos lavar os pés, vocês não têm parte comigo. Essa é a filosofia de Cristo. A filosofia de Cristo é quando ele chega para os discípulos assim: eu vim para servir. É essa filosofia que o seu pastor, e você, porque você também foi chamado para servir. Amém? Aqui na igreja vocês vão ver que o seu pastor não tem muito costume de usar a expressão voluntários. Sabe por quê? Não há voluntário na igreja. Ou você é servo, ou você só é um participante do hall de membro da igreja. Acabou. São duas realidades. Fala assim: se não sou, quero ser servo. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos essa história de que uma maldição. Eu estava falando de Davi e cortei. Davi, o que ele fez? Ele contou ao povo, e por causa dele contar ao povo e Deus não se agradar disso, houve seca na terra. Agora nós estamos num outro episódio de Davi. Peraí, está tendo uma seca aí. Você sabe o que Davi foi fazer? Foi perguntar para o Senhor: Senhor, qual é a causa desse mal que veio sobre nós? Por que está assim? Né? E todo aquele que busca, alcança. O que procura, acha. O que pede, recebe. Jesus falou isso. Aqui Davi então recebe de Deus a palavra: olha, o que está acontecendo é que há uma maldição por causa de um pecado que foi cometido lá atrás, e nem foi você que cometeu. A Bíblia diz que Deus visita com a maldição dos pais nos filhos. Que maldição é essa e por quê? Daqueles que me aborrecem. Então tem maldição lá na minha família, lá atrás, que se eu hoje aborrecer o Senhor, essa maldição ela volta. Entendeu, querido? Eu não creio em maldição hereditária, de que forçosamente eu vou passar por uma maldição só porque o meu avô fez uma besteira lá atrás. Mas se eu aborrecer o Senhor, aí não a questão é que eu perdi a proteção de Deus, porque toda a maldição foi jogada na cruz.
Mas se eu aborreço a Deus, essa maldição que foi para a cruz, ela vem sobre mim. Amém, querido? Aí eu tenho que ter uma vida de conversão, de obediência. Ah, pastor, mas aí eu fiz uma besteira, pequei, falei um palavrão, eu falei uma mentira. Vá para os pés do Senhor, querido, e fala para Ele: Deus, tem misericórdia de mim, eu fiz isso aqui, não podia. Pronto, acabou. Deus é fiel. Se você se arrependeu mesmo, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então o que acontece? Às vezes nós sofremos por decisões dos outros, mas isso não anula o cuidado de Deus por nós. Às vezes nós sofremos por causa da decisão dos outros. Vamos pensar o seguinte: eu, pastor, marido, já tomei decisões erradas na minha vida profissional, e a minha família sofreu por causa disso. Mas que pecado cometeu a minha esposa ou os meus filhos? Meus filhos eram bebês, mas uma decisão errada, uma palavra errada, mudou a nossa história e nós tivemos problemas. Então às vezes você está num barco que não é para você pular do barco não, tá bom? Você que é casado principalmente, não é para pular do barco não. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando mais essa dona aí. Meu querido, tem jeito para tudo. Jesus é fiel. Você tem que chamar Jesus para o seu casamento, entendeu? Ah, mas o meu marido é um ogro. Oh, querida, dá um beijinho nele, que de repente ele vira um príncipe. Tudo pode mudar, querido. Amém ou não amém? Você crê assim? Você crê que isso pode acontecer, mulher? Então aplauda o Senhor se você crê. Eu falo assim: eu recebo. Glória a Deus. Aleluia. Então o Davi descobriu a causa do mal, né? A causa do mal. Eu tenho uma música até de uma banda de rock gospel, tá? Uma banda de gospel, que a poesia dele é o seguinte: você é a causa do mal, você é o princípio de tudo, do caos que você tanto odeia. Na verdade, o caos que nós vivemos, querido, se nós fizermos uma retrospectiva pessoal, nós vamos descobrir que a gente só está passando por aquilo ali por culpa nossa mesmo. Sou prova viva disso, querido. Entendeu? Eu sou prova viva disso. Quantas besteiras, quantos caminhos errados eu tomei na minha vida até chegar aqui. Glória a Deus. E assim, Davi não fez mal nenhum aos gibeonitas, nenhum. Mas ele foi lá e chamou os gibeonitas porque Deus revelou. Se Deus revelou, querido, e o problema da sua vida, querido, não é o pastor que vai revelar. Isso que você vê na internet, deixa eu falar um negócio para você, isso é um treinamento, querido. Amém? Eu vou te explicar como é que funciona isso. Porque Deus me mostra aqui nessa noite que tem uma irmã que tem tido muita enxaqueca. Quem é a irmã que tem tido enxaqueca? Tem alguém? Ah lá, a irmã não levantou a mão não, ó. Mas Deus me revelou que é você, irmã. Você tem enxaqueca, irmã? Vocês estão entendendo? É para vocês aplaudir, mas não é revelação não, querido. Amém? É só para vocês verem como é que funciona. Agora, se eu falar assim num público desse aqui pequeno, Deus me mostra que tem um irmão aqui que está com um problema muito sério na coluna. Cadê o irmão que está com problema na coluna? Olha lá. Aí, ó, 1, 2, 3, 4. Você está entendendo como é que funciona isso, querido? Agora você imagina numa igreja que tem 300 pessoas. 500 pessoas. Como é que é fácil profetizar? Você quer ver uma outra profecia? Uma pessoa com 30 anos de idade, alguma vez na vida, ela já pensou em tirar a própria vida. Entendeu? Então esses caras, eles se treinam para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque quando ela quer ouvir aquilo, ela paga por aquilo. Se eu falar para o André, Deus me mostra que você vai ser um juiz aqui em Minas Gerais.
Isso é bom de ouvir isso? Você está entendendo, querido? Eu sei que ele está estudando, eu sei que ele vai fazer concurso futuramente. A irmã aqui parece que tem um sonho. Você tem um sonho de ser delegada, né? Hoje não tem mais não, mas já teve, olha só, tá vendo só? Então a pessoa ele passa por esse treinamento. Isso é muito fácil. Eu fui numa igreja agora há pouco tempo, e a pessoa virou e falou assim: irmã, aí Deus me mostra uma luta muito grande na tua vida, irmã. Irmão, quem aqui não tem luta, levanta a mão. Agora, quem tem luta aqui? Quem tem passado por lutas difíceis aqui? Olha só, então não é fácil, não é difícil acertar não. Eu vou apontar para a irmã Cristiane: Deus me mostra uma grande luta na tua vida, e que não sei mais o que, e já dá, e papá, e vai ficar todo mundo, o que é isso, querido? É o Senhor. Bíblia. Nós somos profetas porque nós proclamamos a Bíblia. O André pregou aqui quinta-feira, ele só entregou a palavra de Deus aqui. Isso é profeta, querido. Amém? Você pode seguir quem você quiser na rede social, porque você não é meu. Amém? Você é livre. Mas cuidado. Eu já conheci uma irmã, vou te falar um absurdo aqui, que a irmã, ela dava dinheiro para um programa de TV. Ele dava dinheiro para um programa de TV, mas não era dizimista na igreja dela. Ela tinha um parente que estava passando necessidade e ela não ajudava. Por quê? Porque esse pessoal, eles têm todo um treinamento. Eu vi um menino esses dias falando assim: irmão, são 20 pessoas com uma oferta de R$1.000. Olha, cuidado, que é perigoso você desobedecer o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você, está te chamando para você. Foge disso, querido. Em nome de Jesus, não cai nessa. Então Davi foi falar com quem na verdade tem a verdade, Deus. E Deus foi lá e colocou para ele. Quando Davi chama os gibeonitas, ele conhece a razão. Mas eu nem quero me pegar muito nisso. Quando Davi ouviu que a mãe dos meninos, foram mortos 7 filhos de Saul, 2 eram filhos dessa Rispa, que foi uma concubina de Davi. Ela pegou um lençol não, ela pegou um pano de silício, né? E ela forrou ele numa pedra, e ali ela se sentou, e ali ela ficava dia e noite. Quando chegavam os corvos para comer a carne dos meninos, ela ia lá e afastava. Eu creio que à noite deveria chegar lá chacais, animais que comem, né, carniça, e ela estava lá espantando, até que chega essa notícia para Davi. Aqui eu quero fazer uma virada nessa palavra. Davi é um tipo de Cristo. Amém, querido? Aí você fala: mas pastor, Davi pecou. Então, o tipo não é perfeito, o antitipo é perfeito. Jesus é um antitipo. Mas Davi, como tipo de Cristo, chega a informação para ele de que existia uma pessoa que estava lá, uns dizem por volta aí de 3 meses, que era do tempo da começava a colheita, acabou a colheita, até chegar o tempo da chuva novamente, que era a época de plantar o grão. Nesse momento está lá a mulher o tempo todo, incansavelmente, todos os dias, todas as noites, e está lá. O que ela está fazendo? Ela tem uma causa pessoal. Ela não quer ver o corpo dos filhos, mesmo depois de condenado e morto, ser vilipendiado, e ela está lá, e ela afasta, ela bate. Eu vejo isso, querido, como uma mulher que era intercessora. Ela estava protegendo o quê? Cadáveres, querido. E eu pergunto para você: quantos cadáveres você conhece? Porque quem não tem Jesus, querido, é um morto andando, querido. Não sei se você já viu uma série, eu vejo muitas séries, né? The Walking Dead. Essa frase The Walking Dead é exatamente o seguinte: homem morto andando. Lá nos Estados Unidos, se você vê aquele filme
meu Deus do céu, A Espera de um Milagre, né? Um filme até muito lindo, de pessoas que estavam ali num local preso, no corredor da morte, esperando o tempo. Quando as pessoas eram levadas para a execução, elas passavam no corredor e as pessoas ficavam gritando: The Walking Dead, ou seja, tem um morto andando, porque quando a pessoa está condenada, ela já é um morto. Quem está em Cristo, nova criatura é, querido. Mas quem está sem Jesus, está morto nos seus pecados e delitos. Ele precisa se converter, entregar a vida para Jesus, o único autor e consumador da fé, o único redentor, o único que é o nosso intercessor entre nós e Deus. Mais ninguém, deixa eu repetir, mais ninguém pode interceder por nós. Santo nenhum pode, imagem nenhuma pode, só Jesus. Aleluia. E essa pessoa está morta, mas ela respira, mas está morto. Mas ela fala, mas está morto. Ela pensa, mas está morto. Ela não tem a liberdade de viver uma vida de santidade. E é isso que Rispa estava fazendo, estava cuidando de cadáveres. Amados, quantos cadáveres você tem cuidado? Você tem cuidado de cadáveres? Você tem cuidado? Ai, pastor, cadáver cheira mal. Não, filho, eu não estou falando de cadáver morto igual Lázaro. Porque Jesus era bom nesse negócio, cuidar de cadáver. Vamos retroagir aí na história. Jesus, ele estava caminhando e uma mulher tocou nele. Aquela mulher já estava praticamente morta, 12 anos com fluxo de sangue, e ela foi curada. Jairo vem correndo: vamos lá na minha casa que a minha filha está enferma. Quando Jesus ameaça sair, ele descobre que a menina já estava morta. Não incomodes o mestre. Mas Jesus falou, ele não falou isso, tá, querido? Mas Jesus é especialista em lidar com cadáveres. E Jesus falou: não pode deixar que eu vou lá. E Jesus chegou lá e a menina ressuscitou. Chega a notícia para Jesus: está morto, está enfermo quem tu amas. E Jesus permanece ali. Daqui a pouco, 2 dias depois, Jesus fala assim: Lázaro, dorme. E nós sabemos que Lázaro já era um cadáver. E Jesus vai ver Lázaro. Ele vai lá para ver um cadáver, porque ele é especialista em lidar com cadáveres. E Jesus chegando lá, nós sabemos que ele só fala o nome dele, vem para fora, e o cadáver toma vida novamente e vem. Agora, se o teu Jesus, ele é especialista em lidar com cadáveres, por que você também não se torna especialista? Essa mulher Rispa se tornou especialista em cuidar de cadáver, querido. Até que um dia, o tipo de Cristo ficou sabendo da atitude dela. E Davi, o tipo de Cristo, manda preparar um funeral de honra. Porque a maior honra era quando a pessoa, ela era sepultada junto com os pais. Essa era a maior honra. Você vê lá no passado que José teve esse cuidado de pedir: quando eu morrer, junta o meu corpo lá em Macpela, junto com a minha mãe. E Jacó também foi sepultado lá, que era também, Macpela era o local onde Abraão comprou para enterrar a mulher Sara. Honra. Então o cuidado de Rispa em preservar os cadáveres do filho, a perseverança dela gerou um fruto: honra. Amém? O nome desse fruto é honra. Ela foi honrada porque os filhos dela foram enterrados com o rei.
Amados, eu sei que é uma palavra muito controversa. Eu sei que ela é uma palavra, até eu confesso, difícil. Mas eu queria que Deus levantasse nessa igreja muitas e muitos rispa, pessoas especialistas em lidar com cadáveres. Porque rodeiro, nós estamos rodeados de homens e mulheres mortos andando. Você, na sua escola, você deve conhecer alguém que está vivo, que está andando, que está respirando, está falando, mas está morto em Cristo. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Todos aqui hoje são crentes, não é isso? Amém? Você sabe por que todos hoje aqui são crentes? Porque você não trouxe nenhum cadáver para a igreja. Nós precisamos nos especializar nisso. Amém. 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 Então, nessa noite, igreja, a minha oração é que aqui tenha muitos rispa. Amém? Fala com ele assim: Senhor, eu quero ser como essa mulher. Tem muita gente morta ao meu redor, precisando da minha atenção. Ela teve atenção, querido. Aquela mulher não dormia, ela cuidava dos restos mortais dos filhos. Aquela mulher não comia, ela cuidava. Tem gente que não consegue nem jejuar 12 horas. Aquela mulher, ela não se cansava, querida. Ela ficou lá até que houve uma atenção sobre a causa dela. Amém? Então é isso que eu quero te convidar nessa noite. Vem aí, casa de paz, querido. Eu preciso que você deixe o Espírito Santo tocar no teu coração, porque nós vamos entrar na casa de pessoas que estão mortas espiritualmente, precisando do nosso cuidado. As aves de rapina estão querendo devorá-los vivos. Os homens maus estão querendo acabar com a vida dessas pessoas. Nós precisamos fazer alguma coisa. Aliás, fazer alguma coisa não, fazer tudo que nós tivermos que fazer para salvar essas vidas. Não adianta você chegar no próximo culto para mim e falar assim: poxa, fulano, meu vizinho, se matou. Se você durante os 20 anos, 10 anos, 5 anos que você foi vizinho dele, você nunca falou de Jesus para ele ou para ela, não adianta. Concorda comigo, João? Entendeu? Você tem que ser agora. Ele é um morto-vivo, não é isso? Agora você tem que ganhar ele para Jesus, para que ele receba a vida, e vida com abundância. Amém, igreja? Amém? Levanta a tua mão. Eu queria te pedir agora que nós cuidássemos agora em oração, mas essa oração tem que ser uma oração de igreja avivada, uma oração pela vida do Paulo César. Paulo César foi internado hoje, está numa situação de saúde, crítica. Amém? E eu creio, como já falei com ele, eu creio que Deus pode curar. Amém? Eu creio. E Deus é fiel, né, Marquinhos? Amém? Mas a família precisa orar mesmo por ele. Vai lá, fala de Jesus. Já falei de Jesus, ele já aceitou Jesus. Já ofereci o batismo de João Batista para ele. Amém? Porque o mais importante é a alma. Amém? O corpo, ele é corruptível, mas se ele está em Jesus, acabou, não tem mais problema. Amém ou não amém? Mas nós vamos orar agora, e nós vamos pedir a Deus para que o cure. É nossa obrigação. Amém? A Bíblia diz o seguinte: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Quantos creem que o nosso querido Paulo César, na segunda-feira, pode chegar uma boa notícia de que ele foi totalmente curado?
que os médicos vão botar o aparelhinho lá para medir o sangue dele e não vai ter nada de errado. Aí vão mandar ele, assustado, vão mandar ele para fazer ultrassonografia e não vai ter nada de errado. Aí não, ultrassonografia é pouco, vamos fazer uma ressonância, ou vamos fazer um outro exame de imagem aí, e não tem nada, aconteceu algo sobrenatural. A Igreja Batista Manancial crê que Deus pode fazer assim? Então levanta a tua mão e começa a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, nós cremos no seu infinito poder. Cremos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o El Shaddai. Cremos, Senhor, que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que ressuscita, o Deus que traz a vida. Levantamos as nossas mãos agora sobre a vida do Paulo César. Deus amado, visita ele ali naquela ala daquele hospital, em nome de Jesus. Espírito de Deus, tu tens todo o poder no céu e na terra. O Senhor pode tudo o que o Senhor quiser fazer. Nós intercedemos nessa noite, nós imploramos nessa noite. Cura o Paulo César, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amanhã o que tem aqui na igreja mesmo? Amém, glória a Deus, amém. E eu preciso, querido, que você venha. Sem você eu não vou conseguir fazer não. Eu vou fazer, mas sem você nós não vamos conseguir fazer do jeito que Deus quer. Amém? Eu sozinho eu vou conseguir fazer do meu jeito. Horário da reunião? 7h30. Amém? Tem um detalhe, sábado dia 10 vai ter um treinamento sobre evangelismo infantil, né? Já tem umas irmãs aí que querem ir, né? Então eu quero reforçar, se alguma irmã tem um interesse, pastor, eu quero trabalhar nesse departamento aí de criança, evangelismo, cuidar das crianças, amém, vai fazer esse trabalho, querido. Eu creio que vai ser um dia de crescimento, amém? É grátis, o nosso tesoureiro já está viabilizando aí. Tem irmãos que tem carro, dá para pegar carona e tudo. Nós vamos viabilizar, porque lá vai ter um lanche, mas eu acho que de 9 até as 5 da tarde, um lanche só. Acho que, né, pelo menos no meu caso, eu não vou poder ir, mas no meu caso só o lanche não me manteria de pé não. Acho que eu preciso de mas aí a igreja está vendo aí, entendeu? O George vai ver o recurso para vocês almoçarem em algum lugar lá, amém? Eu vou até ver com a irmã se talvez lá vai ter o almoço também, porque ela falou em lanche, não falou em almoço, mas é importante que vocês estejam lá, tá, irmãs? Então no final do culto procura a pastora Marília e fala com ela: pastor, eu quero ir também, pastor, eu vou e ainda tenho 3 vagas no meu carro, ou 2 vagas no meu carro, amém, querido, vai ser ótimo, amém. Eu sei que como é que vai ser? Eu sei que o Marquinhos vai levar uma turma, eu que vou levar, né, Marquinhos? Eu vou levar uma turma, eu sei que o Tiago vai levar outra turma, já são nada 6 aí, né? 3, 4, 5, 6, de 6 a 8, amém? Então vai ser no próximo sábado. Eu agora não lembro se é de 8 a partir das 8, se é a partir das 9, mas é até às 17 horas. Então é isso, amanhã temos aqui a reunião da Casa de Pai. Amanhã eu vou trazer o material, vou trazer tudo, nós vamos sair daqui expert em Casa de Paz, amém? Coloca a sua mão na posição de receber, amém? E diz assim, você pode dizer junto comigo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Aplauda o Senhor e dê 5 abraços, amém? Abraça pelo menos 5 irmãos aí. 2, vamos lá, 3,